história dela nessas 3 vertentes da vida dela, né, Carla? Cura interior, coach e trabalhando na área da psicanálise. E é uma graça, né? A outra coisa, a gente aproveitar também fazer um merchan. Esse livro aqui é o livro que ela fez, que chama Cartas para Mim. Eu participei do projeto piloto desse livro. É um livro incrível, né? Então, quem quiser depois, são 50 cartas que você escreve para você mesmo e te ajuda muito nesse processo de autoconhecimento, que eu acho que é o sentido central e maior de tudo, é se autoconhecer, né, Carla? Verdade. Carla, dá boa noite pro pessoal aí, antes da gente começar a bater papo. Olá, queridos, muito boa noite. Felipe me apresentou aí. Eu quero apresentar o Felipe para os meus seguidores, né? Quase 4.000 pessoas aí receberam o convite dessa live. Felipe é engenheiro civil, é missionário cristão também, faz parte da nossa missão Amor Misericordioso do Pai. É um filho que eu acompanho desde os 11 anos de idade. Então é alguém que eu conheço com propriedade, que ele me conhece também. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui nesta live para poder partilhar coisas da vida, né? E conversar um pouco. E vamos ver aí o que você tem para me perguntar sobre verdades que ninguém nunca pergunta. Carla, então, o que acontece? Você sabe que a gente mora numa cidade pequena, né? E assim, às vezes a gente tem que descodificar a informação para chegar mais clara para as pessoas. Porque nem sempre as informações elas chegam muito claras. E eu já fui interrogado várias vezes, né, por terceiros, que falaram assim comigo: Felipe, mas como que é esse negócio de Carla ser coach? E a igreja? E esse negócio de ser psicanalista? Ela cobrar para dar curso? E ela tem que cobrar, porque às vezes as pessoas não entendem o que é um curso, o que é uma pregação, o que é um retiro, o que é uma palestra, o que é um atendimento de psicanálise, o que é um atendimento de coach, o que é um atendimento de cura interior, mas enfim. Eu fiz, né, no início da nossa amizade, no momento que eu te conheci, né, que Jesus permitiu que nos encontrássemos. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Então eu comecei meu processo de cura interior há 10, 15 anos atrás. Que você que me atendeu. Travou, gente. Travou? Voltou? Ah, ok. Você tá usando Wi-Fi ou 4G, Carla? Não sei te falar, quem conectou o telefone foi a Bel. Olha aí em cima, tá o Wi-Fi ou tá o 4G? Wi-Fi. Eu acho melhor. Seu 4G é bom? Não vou saber te falar, eu sou leiga nisso, você sabe. Então, mas enfim, é porque eu tô usando 4G. O Wi-Fi meu não tá tão bom ultimamente, não. Enfim, e aí o que acontece? Comecei meu processo de cura interior com Carla há uns 15 anos atrás. E praticamente o processo de cura interior é um processo de autoconhecimento, de você entender um pouco do que você carrega dentro de você, das suas feridas, e tentar curá-las de alguma forma, ou então levar luz para aquilo que está escuro dentro de você. Então, Carla, ela foi facilitadora na minha vida. Ela pegou a luz e jogou dentro do meu interior, que estava escuro. Ela pegou essa luz e jogou lá dentro. A forma como eu enxerguei essa luz, como eu enxerguei essas coisas, né? O que essa luz me permitiu ver, aí já entra dentro de uma particularidade minha de decisão do que eu faria com isso ou não na minha vida. Posterior a isso, pede Bel para colocar no 4G, Carla. Porque eu acho que tá travando por causa do Wi-Fi. Colocou agora. Tá pior? Então ótimo. Não sei. O pessoal falou aqui. Mas enfim. E aí, o tempo foi passando e depois Carla apareceu com uma novidade de coach que ninguém havia. Eu, por exemplo, na época eu trabalhava com você, mas eu falava assim, mas o que é isso, meu Deus? Por que ela está investindo tanto dinheiro nisso? Como é que é esse negócio? É profissional? Não é profissional?
como que ela vai poder ajudar as pessoas, e será que ela vai precisar sair da igreja para poder ser profissional do coach? E depois do coach ainda vem a questão da psicanálise. Ah, não, foi antes, né, Carla? Psicanálise vem antes do coach, isso. Psicanálise e coach, enfim. Existe uma confusão na cabeça das pessoas, existe uma falta de clareza, né? Vamos facilitar um pouco essa informação de forma bem clara, tipo assim, eu faço isso, isso e isso, e cada área trabalha isso, isso e isso. Que aí depois a gente vai desmiuçando as outras coisas. Tá. Tem 18 anos que eu fiz uma experiência com Deus, né? E recebi esse chamado para trabalhar com a cura interior, né? A cura interior, ela faz com que a gente faça uma experiência diferente, porque não dá para falar de cura interior. Não dá para você ser ministro de cura interior, se você não vive, se você não faz um processo. Você precisa viver, experimentar, para ser instrumento na vida de outras pessoas. Então, a cura interior, ela fez parte do meu processo desde o começo da minha experiência do amor de Deus, né? Quando eu fiz uma experiência do amor de Deus, a cura profunda que eu recebi foi em relação ao primeiro filho que eu perdi, né, no início do casamento. Então, o meu processo, ele começou com o processo de cura. Automaticamente, depois desse processo, né, eu não vou especificar aqui, muitas pessoas que estão nos acompanhando conhecem a minha história. Eu cada vez mais fui me aprofundando em mim mesmo, né? E Jesus me fez um chamado para ser instrumento na vida das outras pessoas, para levar essa experiência para a vida de outras pessoas, né? No começo eu relutei, não queria, porque mexer com a dor das pessoas, quando nós não temos esse equilíbrio emocional, essa blindagem emocional, a gente sofre muito. Então, por exemplo, quando eu escutava lá no começo que um filho ele foi abusado sexualmente por um pai, isso me causava muito mal. Eu ficava muito ruim. Então, foram coisas que eu relutei lá no começo que eu não queria para mim. Não era que eu não queria ajudar, eu não queria sentir aquela dor, né? Uhum. Mas diante de perceber o chamado de Deus e o bem que a gente pode causar quando a gente soluciona as nossas dores, né, na vida de alguém, isso me impulsionou a querer estudar, a conhecer sobre o processo. Porque a cura interior é sobre pessoas, né? Sim. E mais do que sobre pessoas, é sobre o que há de mais sagrado, né, em nós, que é o nosso interior, né? As pessoas, elas veem a nossa imagem. Às vezes elas julgam o nosso comportamento, aquilo que nós somos, mas elas não sabem de onde que vem a raiz dos comportamentos, né? A cura interior, ela vai olhar justamente e vai buscar a raiz dos problemas, do porquê a gente comporta, o porquê que a gente, às vezes, não aceita a vida que nós temos, não aceita quem nós somos, e tem tudo a ver com a nossa história. E quando eu vi que eu poderia ajudar as pessoas de fato, e eu fui me deixando, né, deixando ser conduzida pelo Senhor, eu fui me aprofundando. E aprofundar, o que eu digo? Estudar. Porque, infelizmente, Felipe, hoje a gente pega muitas pessoas que passaram por ministros de cura interior, ministros de cura e libertação, com traumas. Porque, às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa ela fala uma palavra que ela não pode falar. Às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa ela julga que o outro tem um trauma, ou uma própria leitura, com o passar do tempo, a gente consegue ler muita coisa dentro do ministério a respeito de comportamento, de onde que vem aquele comportamento, que trauma está ligado. Às vezes a pessoa ela afirma que o outro tem aquele trauma e ela não está preparada para tocar naquele trauma, né? Então, assim, eu te digo que com muita responsabilidade, nesses anos de ministério, eu estudei muito para tentar machucar o menos possível as pessoas que já vêm para a gente machucada, né? Porque, assim, é justamente isso que é o X da questão. As pessoas que vão te procurar, obviamente, ou porque Deus mandou, ou porque alguém falou com elas que você poderia ajudá-las, ou porque elas tiveram algum contato com você, mas falam assim, não, eu acho que Carla pode me ajudar.
E aí, Carla, é uma questão assim, muito complicada, porque assim, eu acredito assim, dentro de um ministério existe uma ciência também. Não é absolutamente tudo como se fosse uma mágica. Alguém precisa estudar para fazer aquilo bem feito. Então não adianta eu, né, ir para uma igreja qualquer e entrar na igreja e falar, não, eu sou ministro disso, e começar a operar dentro daquele ministério. Eu preciso de uma ciência. A ciência é o estudo. E eu te conheço muito bem, sei que você estudou. Mas fora isso, existe aquele cuidado, aquele zelo que você está lidando com vidas humanas, com histórias, não é? E o que torna, por exemplo, muito perigoso também, ao mesmo tempo. Extremamente perigoso, eu diria. Porque assim, você está lidando com vidas humanas, está lidando com história, e qualquer deslize, qualquer errozinho, qualquer falta de conhecimento, de ciência naquele determinado assunto que você está tocando, pode acabar com a vida da pessoa. Porque a pessoa ela está chegando ali. Vou falar a verdade. Eu odeio cura interior. Eu vivo cura interior, assim, muito tempo da minha vida, mas eu odeio. Por que eu odeio? Porque eu sou um cara orgulhoso. Eu sou um cara que eu gosto da minha aparência. Então, tudo que está atrás da minha aparência incomoda um pouco, incomoda. E eu tive que tomar coragem de procurar um processo de cura interior. Então, todo mundo que toma coragem de procurar um processo de cura interior é porque está sem saída. Não é porque quer. É porque está sendo forçado aquilo, é porque não tem outra saída. Ele vai procurar um processo de cura interior e falar assim, nossa, de todas as coisas que eu já busquei, eu preciso agora cuidar dentro de mim. Porque eu já cuidei de tudo por fora, eu já percebi que eu posso mudar algumas coisas por fora, mas o problema está aqui dentro. O problema está dentro de mim. Então eu preciso procurar alguém que vai me ajudar a ordenar isso, organizar isso. E não é fácil. Porque, assim, tem coisas que a gente não assume para nós mesmos, tem coisas que nós não aceitamos em nós mesmos, tem coisas que nós escondemos de nós mesmos. E como que eu vou trazer isso à luz, colocar para fora na frente de alguém? Eu preciso confiar absolutamente, eu estava muito desesperado. No meu caso é porque eu não confiava, no meu caso é porque eu estava desesperado. E eu sei que 90% das pessoas que você vai atender por essa situação. E eu admiro o seu trabalho por isso, porque já se passaram 20 anos de cura interior, você continua atendendo, continua surtindo efeito na vida das pessoas, as pessoas continuam recebendo, né, essa luz para dentro delas e continuam nesse processo. Mas, Carla, teve algum momento de sua vida, já que a gente vai perguntar verdades aqui, né? Teve algum momento de sua vida que você se sentiu assim, se falou assim, puxa vida, eu acho que eu contribuí para essa pessoa acabar de vez com a vida. Já a vida já não estava boa. E ela veio me procurar. Eu dei um conselho errado, eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado. Teve algum momento que isso aconteceu, Carla? Felipe já me fez essa pergunta várias vezes. Dentro de todos esses anos, teve uma única pessoa que passou pela missão e que ela não quis ser ajudada, porque na realidade ela estava lá porque ela não queria terminar o namoro, não queria terminar o relacionamento. Essa pessoa ela estava por causa de uma namorada, né? Vamos dizer assim. E essa pessoa ela não queria fazer o processo, ela não queria olhar para dentro dela e ela estava ali só para cumprir tabela, né? Porque a namorada falou, se você for fazer o processo eu não termino com você. E a gente tentou de todas as formas, né? Aquele rapaz, ele tinha um trauma específico e assim, muito difícil de ser trabalhado, né? Ele precisava perdoar um assassino do pai, né? Vamos dizer assim, que era uma das principais traumas ali. E no momento de uma dinâmica, ele se irou quando ele viu que ele tinha que arrancar aquilo para fora e ele não aceitou ser ajudado. Ele acabou indo embora, né? Sem concluir, sem terminar o processo. Ainda assim, aquela sensação que eu tive que aquele rapaz estava saindo da missão sem ser ajudado, antes dele sair, eu pedi que ele sentasse um pouco e que ele escutasse uma única coisa que eu tinha para dizer. E eu me lembro que eu recordei a história de Santa Rita para ele e disse, olha, eu tenho certeza, eu não conheço a sua mãe, mas eu tenho certeza que a sua mãe, ela vai preferir qualquer outra coisa do que te ver preso, se você for vingar a morte do seu pai. Eu tenho certeza que mãe nenhuma gostaria dessa dor, né?
Infelizmente, tempos depois, a gente teve a notícia que esse rapaz aconteceu um acidente, não vou falar qual é o acidente, né? Pode ser que alguém aí conheça. E aconteceu um acidente, ele veio a falecer, muito jovem. Então, esse rapaz, a gente tem essa sensação. E tem um primeiro caso lá atrás que a gente atendeu, eu acredito que deve ter uns 16 anos. Tá dando para me ouvir aí? Você tá é só porque apareceu uma coisa. 16 anos atrás, nós não estávamos preparados para lidar com um caso de cura e libertação. E o padre, na época, pediu que as pessoas nos procurassem. Por obediência ao padre, a gente foi. E essa pessoa, infelizmente, a gente ia, rezava, vinha embora e ela não tomava nenhuma atitude, nenhuma decisão. Essa pessoa acabou suicidando, né? E depois a gente descobriu que essa libertação que ela precisava vinha por causa de uma falta de... A origem dela era uma falta de perdão, né? Por causa do adultério do esposo. E eu fiquei muito mal, 16 anos atrás, com essa perda, né? Porque eu entrei em um conflito muito grande, que eu falei, Senhor, mas essa ação ela não é tua. Então, por que o mal teve poder diante disso, né? E eu te digo que depois dessa perca que a gente teve, a gente atendeu mais 7 casos nesse mesmo nível, em níveis maiores de cura e libertação, que a gente conseguiu ajudar essas pessoas. Então, infelizmente, às vezes a gente perde para ganhar, perde para aprender, né? E eu me lembro que especificamente nessa época eu me aprofundei mais, né, dentro da psicologia para compreender as questões humanas, o porquê das coisas. E depois disso foi onde que eu busquei a psicanálise, porque a psicanálise é um trabalho inconsciente, né? Então a psicanálise ela me deu algumas respostas que a psicologia não me dava, né? E foi nessa época, nesse tempo, que a psicanálise entrou aí na minha vida. E depois a psicanálise também ajudou dentro de um processo que eu tive com a minha filha, né? Ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e fiz todo o processo, fiz o curso para ajudá-la. Depois de ajudá-la, percebi que eu podia ajudar outras pessoas. E a psicanálise entrou na minha vida assim, né? Deixa eu te falar. Você usou a psicanálise, sua formação na psicanálise. Gente, para quem não sabe, psicanálise, ela é uma formação não médica, né? É uma formação, assim, como auxílio terapêutico. Eu li isso em algum lugar, mas a psicanálise ela é uma ciência como auxílio terapêutico, né? De Freud, etc e tal. Mas, enfim, em algum momento você usou a psicanálise dentro da questão religiosa para ajudar as pessoas? Você usou os recursos da psicanálise? Só quando foi necessário e a pessoa ela foi avisada que naquele momento ela estava tendo um direcionamento psicanalítico. Entendi. Sempre quando eu faço algum tipo de abordagem, trazendo ela para pensar, para refletir, dentro de um processo terapêutico, né, eu sempre lembro a pessoa. Aqui nós não estamos falando de cura interior, né? Eu sou psicanalista e aqui eu gostaria de colocar para refletir sobre esta questão. Então, em todas as vezes que eu não aviso é porque está sendo feito o que é próprio do processo, cura interior. Algumas vezes eu precisei colocar a pessoa para pensar e resolver algumas questões, sim, dentro da psicanálise e até mesmo dentro do próprio ministério. O Espírito Santo já me pediu várias vezes, olha, isso aqui vai ajudar a resolver, e veio do processo profissional. Entendi. Carla, assim, eu sou suspeito para falar a questão do processo de cura interior. Acho que a cura interior foi um divisor de águas na minha vida, no sentido de que eu consegui ter luz dentro de mim e me enxergar a minha identidade a partir do processo de cura interior e alcançar uma liberdade que eu não tinha. A cura interior, ela me deu clarão, me deu clareza, né, para eu olhar as coisas, me deu asas para eu voar e abriu horizontes aos meus olhos, né? De forma muito particular,
eu tenho como esmiuçar isso na minha vida, mas assim, só tô tentando fechar essa questão da cor interior aqui. E quem me auxiliou foi você, né? Inclusive, posteriormente a isso, eu fui membro de aliança da missão que trabalha a questão do processo de cor interior, que eu acho totalmente... E eu me apaixonei pelo processo de autoconhecimento, independente da ciência que é usada, ou da questão religiosa que é usada. Mas tem um assunto muito mais polêmico, que é o seguinte, que eu já ouvi, por exemplo, as pessoas me falarem com desprezo, tipo assim, como assim Carla virou coach? Tipo assim, o que você pode fazer como coach? Por que ser coach? Hoje, Carla, dúvida número 1, profissionalmente, o que você é hoje? Você é coach ou você é psicanalista? Profissionalmente. Eu sou profissionalmente, sou psicanalista e master coach. Ok, beleza. Existem clientes diferentes para essas duas áreas que você atua profissionalmente? Sim. Por quê? Por quê? A psicanálise, você vai trabalhar questões de dores, né? A psicanálise, ela trabalha dentro de um processo de cura específico. O coach, ele não cura ninguém. O coach, nós não trabalhamos questões... Se você tem um transtorno, tem uma depressão, uma ansiedade, tem um trauma, sua vida está parada, está bloqueada, o coach não vai te ajudar nisso. Quem vai te ajudar? A psicanálise. A psicanálise vai organizar, né, vai equilibrar, vai ordenar, você vai tratar, vai cuidar dentro de um processo terapêutico, né? Carla, onde que o coach ele entra? O coach ele entra em desenvolver as nossas habilidades, os nossos pontos fortes, no potencial máximo que a gente pode estar. Então, partindo aqui das 3 áreas, né? Uma pessoa que ela viveu um processo terapêutico de psicanálise, ela quis aprofundar no processo, ela foi para a cura interior, ela está dentro de um processo, ela não tem mais medo, ela não tem complexo de inferioridade, ela não tem sentimento de culpa, ela não se sente rejeitada. Essa pessoa está preparada para desenvolver o seu potencial máximo. O coach pode ajudá-la aí, né? Quando eu entendi sobre a metodologia que o coach proporciona, né, o coaching ele é uma mistura, né, de ciências. Psicologia positiva, filosofia, a psicologia também cognitiva comportamental. Então, a gente junta tudo isso dentro da metodologia coaching para desenvolver o ser humano no seu potencial máximo. Desenvolver equipes, empresas, mas, sobretudo, do seu lado emocional, profissional, para melhorar, aperfeiçoar, que você, de fato, seja o seu melhor naquilo que você pode ser. E o papel do coaching é apoiar. O papel do coaching é trabalhar com você perguntas o tempo inteiro que vai te trazer as melhores respostas, mas quem dá essas respostas é você. Então, assim, o coach ele trabalha com perguntas, e essa pergunta te faz refletir, tá? Então, assim, são 2 campos completamente diferentes. Então, assim, coach não aconselha, né? Conselhia aí é outro tipo de trabalho. Coach ele não aconselha, ele não dá direcionamento. O coaching, ele apoia e desenvolve. E vai construir ali junto com você um planejamento, um plano de ação para você alcançar os seus objetivos. Deixa eu tentar ver se você concorda comigo na exemplificação. Por exemplo, eu tenho eu me inscrevo religiosamente em uma igreja, participo de uma pastoral, alguma coisa, e eu tenho um problema pessoal, que eu não sei de onde que ele veio, eu não sei como ele... Mas eu, por exemplo, eu fico bloqueado com relação à minha mãe. Estou te dando um exemplo. Eu tenho um bloqueio com a minha mãe, eu não consigo abraçá-la, eu não consigo expressar os meus sentimentos como eu deveria. Eu sempre acho que ela está contra mim. Beleza. Não sei de onde que vem isso. Talvez eu não tenha uma cultura de procurar um profissional da psicologia. E como eu estou inscrito no ambiente religioso da igreja, eu vou procurar o ministro de cura interior. O ministro de cura interior vai poder me ajudar nisso, não vai? Claro, com certeza. Tá, beleza, ok. O psicanalista, ele conseguiria me ajudar nisso também? Também. Okay, só que talvez a resposta seria um pouco mais lenta.
Entendi. Mais lenta onde? No coro interior ou no... Na psicanálise. E na psicanálise é por causa das condutas que ela é lenta? Por causa que você tem protocolos a seguir, profissionalmente falando? Isso. Entendi. Beleza. Agora, o coach não vai conseguir me ajudar nisso. Não.